Boa noite, igreja. Eu tenho também 2 recadinhos. Semana que vem, os jovens, vai estar saindo um filme cristão, A Forja, se eu não estou enganado. Então, nós marcamos de nos encontrar lá no Brisamar às 18 horas, sábado às 18 horas, e a gente vai assistir o filme junto. Então, se você quer ir conosco, lá na Praça da Alimentação, deve estar uma multidão, a gente vai se esbarrar lá. Tá bom? Marcamos às 18 horas, porque a gente vai ver a sessão mais próxima, para a gente estar assistindo todo mundo junto. Tranquilos aí? Então, o Aviva Jovem vai estar no cinema. Um outro recado é referente ao retiro. A gente tem alguns jovens que a gente já há alguns meses tem conversado, falado, com a intenção de tentar levá-los no acampamento. Então, a gente já fechou, provavelmente, essa questão, já temos alguns jovens, e a gente precisa do quê? De ajuda para poder levá-los ao acampamento. Então, se você quer participar, não importa com a quantia que você tiver e quer nos ajudar, eu vou pedir para você procurar a Cristina do Netinho. Ela está aí? Fique em pé. Eu sei que ela ficando em pé também não vai adiantar muito. Mas é aquela moça, tá bom? Procure ela, fala assim, olha, puxa, eu queria de alguma maneira estar ajudando os jovens a estarem indo nesse acampamento. E aí a gente vai tentar juntar recursos, cantina. A gente ficou todo a Viva Jovem pedindo e entrando em contato para poder. Então a gente já fechou praticamente a nossa lista e vamos tentar levar esses, né? Então, por favor, participe. Vai ser uma bênção. E a gente nunca deixou nenhum jovem para trás, em todos os acampamentos que a nossa igreja já fez. Tá? Então, participe e nos ajude nesse sentido. Agora nós vamos para o texto. Nós estamos estudando, no domingo passado, estamos estudando o tema História da Igreja, no livro de Atos. E no domingo passado, nós aprendemos sobre o cumprimento da promessa. Vocês viram o pastor Juarez falando sobre isso, que o Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, eles começaram a pregar, e aí muitas pessoas se converteram. E hoje nós vamos falar sobre essa nova comunidade que se instaura, né? E o tema dessa noite é unidade. Então a gente vai ver o que eles tinham na questão de ter um só pensamento, um só coração e atitudes. Tá? Então nós vamos para Atos capítulo 2. É um texto bem conhecido, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Ok? Esse é o texto-chave nosso. Presta bem atenção. Para aqueles que não sabem ou não tiveram na primeira mensagem, quando nós começamos a falar sobre a série,
quem escreve Atos é Lucas. E quem era Lucas? Um médico. Provavelmente ele caminhou, você vai ver isso, algumas vezes ele vai se identificar no texto, ele vai estar participando das aventuras de Paulo na questão da sua missão. Ele faz um relato, esse Lucas, ele faz um evangelho que tem o seu nome, né? E aqui ele continua a história. Então começa ele a narrar a história a partir de quem Cristo é, o que aconteceu com Jesus Cristo em vida, ressurreto, e quando ele entra no livro de Atos, acontece algo, ele começa agora, ele vai mudando o foco, a ação do Espírito Santo através de homens comuns, que caminharam com Jesus para propagar o Evangelho, evangelizar e fazer Jesus conhecido. Tranquilos até aqui? Quando a gente vai olhar, e talvez você vai ter a impressão, quando você lê o livro de Atos, que é um livro histórico, então ele não é um livro teológico. Quando a gente fala que ele é um livro histórico, ele vai fazer narrativas da história. E aí você talvez pense que é uma coisa acontecendo um dia após o outro. E não é assim o livro. O livro ele vai narrar mais ou menos 30 anos da história da igreja. Então, desde a ressurreição de Jesus, antes da peregrinação de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, e agora do Espírito sendo derramado, Lucas ele vai descrever 30 anos de história. Não é uma coisa, porque às vezes a gente vai lendo, né, dá a impressão que, olha, eles já saíram daqui, já foram para lá, e você fala assim, nossa, isso aqui tá rápido, você vai vendo o crescimento da igreja de maneira muito assustadora, mas demora anos, né? E acredita-se, principalmente na questão de Lucas, que ele vai narrar, e é assim que termina o livro de Atos, com Paulo preso, já lá em Roma, e depois já não há notícia. Então, acredita que enquanto Paulo estava preso em Roma, ele estava escrevendo o que estava acontecendo. E por que chega a essa conclusão? Porque depois ele não narra a soltura de Paulo, ele não narra o martírio de Pedro, ele não narra que Roma foi incendiada pelo próprio Nero, ele não narra perseguição, ele não narra que no ano 70, o templo, sabe aquele templo que os discípulos entram em Jerusalém e falam assim, olha que coisa linda, e Jesus fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra? Isso acontece 30, 40 anos depois, com a invasão de Roma, sobre o general Tito. E nesse sentido, o que acaba acontecendo? Não fica pedra sobre pedra. Então, quando você vai vendo a história, ela dá a impressão que ela não tem um final, porque nós fazemos parte dessa história. Então, quando você vai ver aqui, e Lucas ele vai ter esse cuidado, ele em alguns momentos que está narrando a história, é como se ele tira uma foto. Imagina essa imagem, então ele vai pegar a imagem da igreja se reunindo, o que ela fazia. E esse texto que nós acabamos de ler vai mostrar geralmente isso aí. Você vai ver que ele vai bater uma foto. Como é que é a comunidade, que agora cheia do Espírito Santo, se reúne? E o que ela faz? Como é que é as suas atividades? E só que não faz só nesse texto. Você vai ver que depois em Atos 4 e outros momentos, ele vai bater essa foto. E aí você começa a ver a maneira como eles se importavam entre comunidade. E aqui entra uma grande diferença. Por quê? Porque você vai falar do povo de Deus, você sabe que no Antigo Testamento o povo de Deus já existia. Sim ou não? Já. Mas qual é a grande diferença do povo de Deus no Antigo Testamento para o povo de Deus no Novo Testamento? A grande diferença é que a manifestação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento estava geralmente sobre o líder, que poderia ser um rei ou um profeta ou um governante. Naquele período do Antigo Testamento, também o povo de Deus não tinha acesso diretamente a Deus, sempre por meio de um sacerdote, um representante diante de Deus.
Então isso quer dizer que muitas vezes a ação do Espírito Santo estava, presta bem atenção, sobre a liderança do povo. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, algo acontece que é surpreendente. O Espírito Santo de Deus, ele é derramado, mas não só sobre os pastores, não só sobre os sacerdotes, não só sobre os líderes, mas o texto que o Juarez trouxe diz que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos. Isso quer dizer que eu e você, a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que antes agia de maneira limitada através dos líderes do seu povo, agora ele age através de todo o povo. E isso é uma mudança extraordinária. Sim ou não, igreja? E dentro dessa mudança, por conta dessa ação de Jesus Cristo, algo também acontece. Agora, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros que podem adentrar o Santo do Santo através do sangue precioso de Jesus. Você não precisa vir até o pastor para chegar até Deus. Você pode chegar até Deus através de Jesus Cristo. Consegue entender isso, essa grande diferença? E quando a gente olha para esse texto, que a gente está cansado de estudá-lo, quando ele fala de unidade, quando ele vai falar quais são as marcas da igreja dentro dessa unidade, você vai perceber que eles vão ter a mesma forma de pensar e de agir, e é nisso que nós vamos trabalhar. Mas você precisa saber o seguinte, por que é importante hoje a gente saber isso? Digam aí para mim, por que é importante saber as marcas de uma igreja saudável hoje? Falem aí, pode chutar. Então, por conta da unidade, o que mais? Fala mais alto. Para sermos iguais. Por quê? Presta bem atenção. Com o passar do tempo, você vai ver que essa igreja ela vai se descaracterizando. Já no Novo Testamento, quando as cartas surgem, elas já surgem porque a igreja naquele período já começa a se descaracterizar, já começa a ter um outro pensamento, embora dentro da comunidade, já começam a ter outras prioridades, já começa a ter jeito diferente. E no nosso período piora, porque até a Idade Média ou até a época da Reforma era uma igreja só, que já era subdividida dentro dela. Quando você fala igreja católica, a palavra católico quer dizer universal, era uma igreja só. Depois da Reforma, aí já surge dentro da igreja outras divisões, que vão chamar de igrejas protestantes. Dentro das igrejas protestantes, presta bem atenção, aquelas que são de vínculo históricos, ela começa já a ter uma diferença, uma marca para se diferenciar da igreja católica romana. E aí depois dessas igrejas que são chamadas históricas, vem as igrejas pentecostais. E depois das igrejas pentecostais, vem as chamadas igrejas neopentecostais. Mudou muito. Então, quando você sai da igreja católica, que já tinha deixado as Sagradas Escrituras, seguindo o conselho, o clero dos homens, e a reforma ela vai restaurar algumas coisas. Sola Escritura, sola Cristo, sola fé, sola graça, só Deus dá a glória. São as marcas da reforma. Por que eles estão atestando isso? Porque a igreja, com o passar do tempo,
foi deixando essas marcas de lado. Só que aí surgem as igrejas históricas, e a ênfase das igrejas históricas está pautada principalmente na palavra de Deus. Então há um retorno à palavra de Deus. Com o passar do tempo, mas mesmo assim dentro das igrejas históricas, há divergências dentro da teologia, do pensamento, do que a gente consegue interpretar das Escrituras. Assim também como de costumes. Aí surgem as igrejas neopentecostais, que vão trazer de cena à tona a ação do Espírito Santo, que é meio que apagado no decorrer da história se a gente não tiver um olhar atento, porque o Espírito Santo está sempre agindo. E aí a igreja pentecostal vai trazer movimentos, mostrando que o Espírito Santo continua ativo, agindo com poder. Aí vão surgir das igrejas, nessas divisões, as igrejas chamadas neopentecostais. Que aí já, nas igrejas históricas, a ênfase é a palavra, na igreja pentecostal é a ação do Espírito Santo, na igreja neopentecostal, o principal dela é o seu líder. Todas as igrejas neopentecostais que saíram dessas igrejas, você vai saber os líderes. Quer ver? Vou dar um exemplo. Igreja Universal, quem é o líder? Você está vendo? É uma igreja neopentecostal. Você sabe quem é o líder dela. E hoje? Hoje é uma mistureba danada. Você não consegue distinguir que igreja que é. Não sabe. Não sabe. Como é que a gente consegue, no meio dessa pluralidade de igreja, descobrir qual é a igreja que agrada ao Senhor, qual é a igreja que está no centro da vontade de Deus, diante de tantas propostas hoje? Como é que a gente pode avaliar a nossa comunidade? Como é que a gente pode falar assim, poxa, olha, a CBP acho que está trilhando um caminho. Ou até se a gente pegar um caminho diferente e falar assim, não, precisamos retornar. Aí surge esse texto, que graças a Deus, Lucas, cheio do Espírito Santo, ele nos dá uma imagem, ele nos dá um retrato, ele nos dá uma figura para mostrar como a igreja tem que ser. Ela tem algumas características que ela não pode se perder, não pode se diluir no decorrer da história. E por isso que nós estamos voltando. Então a ideia dessa mensagem, primeiro, é para a gente poder entender como é a igreja, como ela surgiu, e a gente se avaliar. A gente poder olhar para ela e falar assim, caramba, olha, a gente precisa retornar algumas coisas. A gente precisa melhorar em outras. A gente precisa ajustar. Por isso a importância desse texto, por isso a importância da gente centrar a mensagem e ouvir o que Deus tem a dizer. E aí algumas coisas me chamam a atenção. Qual é a ideia que você tem da igreja de Atos, principalmente desse texto? De 2 a 47, qual é o tamanho dessa igreja? Qual é a ideia que você tem na sua cabeça? Fala para mim. É uma igreja grande? É uma igreja pequena? Porque a impressão que eu sempre tive é que era uma igreja pequena. Sim ou não? Você fala, poxa, comunhão, partir do pão. Não dá para fazer isso com muita gente. Haja pão para dividir, né? A gente vai ter uma impressão que é uma igreja pequena. Mas você quer ver de como ela é formada, quando é que ela surge? Olha o versículo 41. Assim todos quanto aceitaram a palavra foram batizados. Presta bem atenção. E naquele mesmo dia se juntaram-se a eles cerca de quantos? 3.000 pessoas. Eles estão 120 lá reunidos esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, desce sobre ele. Agora a igreja ela começa a tomar forma e ela tem 3.000 pessoas.
3.000. 3.000 pessoas começam. E de todas as localidades, alguns da Judéia, outros que ficaram, não voltaram mais porque entregaram a vida a Jesus e começam a viver juntos. Na expectativa que Jesus já pudesse voltar e levar todo mundo junto. E aqui então a gente começa a enxergar quais são as características que ele tem dentro dessa unidade, no que eles eram uns, que eles tinham o mesmo pensamento. Primeiro, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje, por incrível que pareça, eu tenho que explicar que os ensinos dos apóstolos, presta bem atenção, não são dos apóstolos que hoje, de pessoas que se autodenominam apóstolos. Os ensinos dos apóstolos na Bíblia é sobre os discípulos de Jesus, os 12. E o que chega depois do tempo é Paulo, que diz que aprendeu do próprio Jesus as Sagradas Escrituras. É desses ensinos. É dos ensinos que tratam a vida de Jesus. É do testemunho pessoal de como Jesus viveu e de como Jesus mudou a própria realidade deles. E aí eles conseguem fazer a leitura que o Antigo Testamento aponta para esse Jesus que caminhou com eles, viveu com eles. Então, engloba todo o Antigo Testamento, porque quando você vai ver a Bíblia retratando assim, olha, está escrito lá na lei e nos profetas, está englobando o Antigo Testamento todo, que apontava para Jesus. E diz aqui que eles perseveravam. Eles insistiam, eles não desistiam de ensinar e de aprender a respeito do que Cristo fez através desses discípulos. Estou sendo claro? Então, quando a gente fala do ensino apostólico, é sobre isso que nós estamos falando. Qualquer um naquele período sabia que apóstolos eram aqueles que caminhavam com Jesus. Em 1 Coríntios vai falar das marcas, das características que os apóstolos tinham, que acabava distinguindo ele dos outros. Então era muito claro. Para nós hoje não. Porque hoje, muitas vezes, a pessoa se autodenomina apóstolo, na verdade está mais associado à hierarquia dentro da sua igreja. Então, antigamente era todo mundo pastor. Aí bispo e apóstolo. Entenderam? Tranquilos até aqui? Então, quando ele fala do ensino, ele está falando daquilo que Jesus ensinou. E aí eu gostaria de perguntar, eles falaram assim, eles se reuniam para estudar na palavra de Deus, eles se reuniam para aprender sobre o que em Cristo é, eles se reuniam, o ensino era prioridade nessa igreja. Assim também como comunhão, e a palavra comunhão aqui, que tem a ver com koinonia, presta bem atenção, é partilha, é compartilhar. Era uma igreja que também era voltada a relacionamento. O partir do pão muitas vezes poderia estar associado à ceia, porque muitas das refeições que eles faziam, eles lembravam do sacrifício de Jesus. E nas orações. Então, se nós queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus, nós precisamos ser uma igreja da palavra, uma igreja da relação entre as pessoas, em torno do Cristo, da oração, do partir do pão. E aí eu gostaria de ser agora bem pessoal. Você tem se dedicado a aprender das Escrituras? Você tem se relacionado com as pessoas que fazem parte dessa comunidade? E quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a gente pensa que é só trocar ideia, conversar, brincar. Aqui o relacionamento ele é pautado no Cristo. Cada um aqui vai ter o seu ciclo de amizades, é muito fácil a gente começar a brincar e só brincar e se relacionar, e acha que isso talvez seja o relacionamento que está falando, e eu não estou falando que a gente não possa brincar, e eu sou um dos caras que brinca bastante.
Mas não é isso. Teve uma época que eu tive que pegar para um ciclo de amigos e falar assim: campeão, a nossa amizade aqui está muito rasa. A gente começou a se avaliar. É só encontro por encontro. E a gente precisava melhorar isso, trazendo Cristo para fazer parte desses encontros. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você sentou junto? Que você partilhou do pão, partilhou da vida? Qual foi a última vez que você orou com alguém? Ao ponto de ouvir o outro, a necessidade que ele tem, e ser a resposta daquela oração? O maior problema, muitas vezes, nosso, é que a gente acha que o culto só, e olha, esse culto ele é de extrema importância. Porque aqui a gente pode vir aqui para ouvir o que Deus tem a dizer, oferecer o nosso louvor, orarmos juntos, ministrarmos um na vida do outro, para poder partir o pão, entender a necessidade do outro e estender a mão. Mas o texto continua dizendo: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, muitos efeitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E aqui entra uma outra característica: há temor de Deus, porque Deus se manifesta, Deus cura, Deus faz milagres, Deus age. E hoje, há uma sensação, muitas vezes, no meio da nossa comunidade, ou qualquer outra comunidade, qualquer outra igreja, que dá a impressão que Deus não continua agindo. Porque também encontramos igrejas que vendem ou falsificam os sinais. E usam desses sinais, maravilhas e prodígios para extorquir o povo. Sim ou não? Você nunca ouviu falar, e não fala o nome dessa comunidade, dessa igreja. Você quer ver como Deus continua agindo aqui? Ou em outras comunidades espalhadas? Pode vir aqui? Um testemunho. Manuel com a sua filha. Pode vir, Manuel. Não deixa ela sozinha não, filho. Vou me largar aqui em cima agora. É, né? Pronto. Paz, igreja, tudo bem? Meu nome é Débora, sou filha do Manuel, membro dessa igreja, nora da Solange. Em dezembro do ano passado, 2023, com a minha família, eu tive o diagnóstico de câncer. Um câncer agressivo na minha língua. E ali o médico falou que ia precisar fazer uma cirurgia. E nessa língua eu ia ter que tirar parcialmente a minha língua. O diagnóstico era de um câncer T2, né? Já um pouco avançadinho, mas durante a cirurgia foi descoberto que seria um câncer mais profundo. Mas ele conseguiu ainda assim tirar só uma parte da língua, né? E aí, com esse diagnóstico, a gente precisou entrar também com quimioterapia e radioterapia. Um pouco antes e depois da cirurgia, foi tudo bem com a cirurgia, tudo mais. Ele falou que nessa cirurgia, possivelmente, eu ia perder todo o meu paladar e eu ia também perder uma parte do meu sorriso, por causa da forma que é mexida. E eu também tive que esvaziar o pescoço, porque o risco de metástase era muito rápido, porque o câncer ele avançava muito rápido. E então,
em casa já, de alta, depois que eu fiz a cirurgia, eu tive uma hemorragia, sozinha em casa. E eu comecei a sangrar muito, sangrar muito. E ali eu clamando ao Senhor. Graças a Deus eu cresci no lar cristão, meus pais me fundamentaram na fé. E ali clamava ao Senhor, pedindo misericórdia. E naquele momento uma irmã da igreja me ligou, na hora que eu estava naquele momento. E aí eu fiz uma chamada de vídeo. Ela era enfermeira, ela é enfermeira. E ali ela pôde me socorrer até meu esposo me chegar, falando para mim os primeiros socorros, né? Cheguei no médico, e o médico tinha falado: olha, Débora, não pode perder os pontos da língua. Foi alguns milagres que eu vivi nesse tempo. Não pode perder o ponto da língua, porque se você perder os pontos da língua, eu não consigo mais formar uma língua, né, vamos dizer assim, né? E quando eu cheguei no hospital, o médico que me atendeu, ele falou assim: ela está com a língua toda aberta, não tem um ponto na boca dela. E ali, possivelmente, ia ter que fazer uma outra cirurgia, e aí, possivelmente, eu poderia perder toda a língua, porque ele não ia poder fazer mais ponto. E a gente tentando contato com o médico, tudo, fui transferida para Santos. Quando eu cheguei lá, quando o meu médico chegou, né, para me atender, ali foi o primeiro milagre, pastor. Foi o primeiro. Quando ele tirou a... Eu estava com uma atadura na boca, ele foi olhar, ele falou assim: mas aonde foi a hemorragia? Eu falei: foi aqui. Aí ele: não, mas deixa eu ver de novo. Aí ele olhava, ele falou assim: Débora, eu não estou entendendo, porque a sua língua está do jeito que eu deixei. Não tem sinal nenhum de hemorragia na sua boca. E aí ele falou assim: não, não é possível, porque eu lavei minhas casas de sangue. E me lavei, depois lavei o hospital, porque eu tive outra no hospital. E ele falou: a sua língua está do jeito que eu deixei. Não tem como você ter perdido. Os pontos estão no lugar, está tudo aí, você não perdeu nada. E a gente tem a foto. Mas é uma cena, é muito feio, gente. Mas se alguém quiser, né, quiser ver, meu esposo tinha tirado a foto da língua toda aberta, toda deformada. Os Tomés que tiver aqui, mostram depois. É. Sem problema. E aí depois, eu tive que, depois de um tempo, fazer uma nova tomografia, ressonância, tudo mais. E aí, quando eu fiz essa tomografia, chegou o resultado, falando que o meu câncer já tinha avançado ainda mais, que tudo que ele tirou estava lá ainda, que tinha crescido muito mais, e que não, parecia que eu não tinha feito cirurgia. A verdade foi essa. Parecia que não tinha cirurgia. E aí meu médico bateu o pé e falou: não, eu sei o que eu vi, eu sei o que foi feito, a gente vai correr atrás. E aí os médicos, a radioterapeuta, tudo, ela falou: vamos pedir uma PET scan. Fiz a PET scan. E aí a família orando, a igreja orando, vocês orando, que eu estou sabendo que vocês estavam orando. E aí saiu o resultado da PET scan. Não tinha um sinal de câncer. Não tinha nada. Quando saiu o primeiro exame, tinha dado até que eu estava com metástase em algumas partes do pescoço. E nesse exame estava limpinho, não tinha nada. Mas o médico falou: é importante a gente continuar fazer radioterapia e quimioterapia, Débora, a gente precisa fazer. Eu falei: Deus, eu vou obedecer. Eu vou fazer, eu vou obedecer. O Senhor falou que ia estar comigo, então vamos. Fiz 33 sessões de radioterapia e 6 sessões de quimioterapia. Só que na terceira sessão de quimioterapia, eu tive uma reação muito forte da radioterapia. O meu corpo aqui, essa parte aqui do meu corpo, do pescoço, aqui tudo aqui, ela rasgou, ela abriu a minha pele todinha. Foi tipo uma queimadura forte, só que me queimava de dentro para fora. Começou a abrir. E aí eu tive que parar as sessões de radioterapia para poder cuidar da pele, porque senão aquilo ia infeccionar de um jeito que poderia
me matar por uma infecção. Já nem, né? Tive que parar. E aí a médica falou, a gente pode parar por pelo menos aí no máximo 30 dias. Eu vou dar uma pausa de 15 dias, mas do jeito que você está aberta, a gente vai ter que esperar mais um tempo, porque a pele não vai se recuperar tão fácil. Nesse período, eu já estava sem comer há muito tempo. Eu estava já sem conseguir beber há muito tempo, porque eu não conseguia engolir mais, eu não conseguia falar mais. Eu estava já bem debilitada. E aí, ela falou, vamos parar. Em uma semana, quando eu voltei na médica, ela ficou espantada, porque a minha pele estava completamente já restaurada. E ela falou assim, não é possível que eu estou vendo você na minha frente desse jeito, menina. Não, ninguém se recupera desse jeito de uma queimadura de radioterapia tão rápido. E aí eu falei para ela, doutora, é Deus. Não é algo normal mesmo, é Deus. E aí, depois de 15 dias, eu ainda fiquei ainda mais um tempo, porque eles queriam que eu me recuperasse um pouco mais, como estava sem comer e tudo mais, para poder voltar à radioterapia. Consegui concluir a radioterapia, mesmo 74 dias sem comer. 74 dias sem comer. Não precisei passar a sonda. Os médicos falam assim, eu não acredito que você não passou sonda, que você não ficou internada. É algo assim fora da normalidade. E eu falei assim, doutora, é Deus. E o Senhor estava ali me sustentando, junto com as orações da igreja, tudo mais. Consegui finalizar a rádio, e aí vamos agora para a recuperação. Né? Vamos começar a nos recuperar. E aí fui passar nela, um tempo atrás, fiz meus exames, todos bem limpinhos, nenhum sinal de nada. Estou de alta. Me recuperando. Preciso aprender a voltar a comer. Agora, reaprender a engolir, reaprender a comer, tudo mais. Não sentia gosto de quase nada. Quando eu comia água, tinha gosto de vinagre. Queimava, a mucosa da minha boca toda aberta, tudo ardia, parecia uma pimenta, tudo era muito intenso. E aí eu comecei a repreender. O médico, quando eu cheguei lá nela, ela falou assim, eu não estou nem acreditando que você está falando. Como é que você está falando? Vocês viram que eu estou falando, né? Sem um pedaço da língua, mas eu estou falando. Tudo isso ia ter que ser passar por fono, passar por vários, né, procedimentos, mas o Senhor me fez falar de novo, me restaurou, estou falando. O Senhor reconstruiu o meu paladar. Eu falei para meu pai hoje, pai, semana passada eu comi um x-salada. Eu comi x-salada. E eu consegui sentir o gosto do tomate, eu consegui sentir o gosto do pão, eu consegui sentir o gosto das coisas. E eu cheguei aqui, eu vi essa palavra aqui, recomeços. Né? Eu vi assim. E é a forma que eu me sinto hoje, né? Recomeçando, sendo reconstruída por Deus e vivendo esses milagres. Né? Eu agradeço muito à igreja, agradeço o pastor pela oportunidade. Agradeço vocês, estavam na célula orando, meu pai orando, porque eu senti a enfermidade, mas toda a minha família foi tocada por ela. Foi no meu corpo, mas todo mundo sentiu. Minha filha de 6 anos, assistindo tudo, meu esposo ali, a igreja que a gente, né, frequenta lá na Praia Grande. E hoje eu estou aqui. Estou em observação, a médica fala que eu tenho que ficar agora fazendo a rotina, né? Que eles só dão remissão daqui a 5 anos, né? Mas eu estou aqui, falando e sendo reconstruída por Deus. Amém? Noemi, vem orar por ela, agradecendo. Depois a gente volta para a mensagem.
É bom ver milagres, né? Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Débora. Obrigada, Deus, porque clamamos, oramos, e é lindo ver que Tu és esse Deus de reconstrução, de recomeço, um Deus de milagres e maravilhas, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu só não está naquelas páginas da Bíblia, mas obrigada porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Obrigada porque Tu és mais poderoso que o câncer, Tu és mais poderoso do que as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, porque é Tu quem faz. Obrigado, Senhor, eu te agradeço pela vida da Débora, peço que o Senhor continue esse tratamento na vida dela, da sua família, Senhor. Deus, que ela seja hoje esse milagre vivo que proclama o Teu nome, Deus. Obrigada pelo privilégio de ouvi-la falar daquilo que o Senhor ainda faz. Então, aumenta a nossa fé hoje, Deus, como igreja, Senhor. Nós queremos continuar vendo o Teu agir, os Teus milagres e maravilhas, Senhor. Então, toma as nossas vidas, Deus, e continua a nos encher e nos reconstruir, Senhor, a cada dia. Obrigado, Deus, pelo Teu poder aqui hoje manifesto. Nós Te damos glória, toda a honra e todo louvor. Amém. Obrigada, Débora, que Deus te abençoe muitíssimo, viu? Oramos muito. Aí, né, meu? Como é que a gente conheceu a Débora? Numa reunião de oração, terça-feira. Não conhecemos ela. A gente conhece o pai dela. Que na reunião de oração, onde a gente separa para estar orando um pelo outro, a gente partilha o coração. Então, na reunião de oração, eu vi as lágrimas do Manuel. A gente pôde chorar junto. A gente pôde clamar junto. Por um cenário que a gente não conseguia enxergar luz no fim do túnel. Foi na reunião de oração. Onde começa a abrir o coração. Mas também foi na reunião de oração. Que ele chega falando assim, Jadson, tu não acredita. Cara, a minha filha foi num encontro, não estava sentindo um paladar, nada. E lá no encontro, ela sendo ministrada, recebe uma palavra, uma pessoa direciona, ora por ela. E a partir dali, o paladar é restaurado. Voltou a sentir a língua que já não sentia mais. E aí a gente já fala, meu Deus do céu. E aí talvez você fale assim, Jadson, mas isso não tem nada a ver com a gente. Quando eu falei com o Manuel, eu falei, Manuel, vamos trazer a sua filha para dar o testemunho. Eu nem sabia que eu sabia que eu ia pregar, não sei que dia, lá na frente, não sabia que ia ser esse texto. Eu falei, não, vou trazer ela aí. Será que tem a ver com a mensagem? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está vivendo a vida e pensa que a nossa vida está desconexa, que ela está fora da história, mas eu quero dizer para você que a nossa vida pertence à história, e quem escreve essa história é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai fazendo esses encontros. Por isso que a nossa comunidade, ela precisa ser uma comunidade bíblica, mas precisa ser uma comunidade da partilha, precisa ser uma comunidade onde a gente ora junto. Porque é nesse ajuntamento que a gente consegue ouvir, através da oração do outro, a necessidade do outro, e a gente pode se colocar como resposta de Deus para a vida dele. Isso é ser igreja, era isso que eles tinham em comum. Então eles estudavam a palavra, buscavam a Deus junto, eles oravam juntos, mas dividiam tudo o que tinha. Então o problema do irmão não é dele, só é meu também, e eu sou resposta desse problema. E eu peguei um caso para mostrar que as orações não têm fronteiras.
Não importa, porque a comunidade dos santos, a igreja do Senhor Jesus não tem placa, não tem denominação. A igreja do Senhor Jesus vai bem, obrigado, porque é a noiva dele. O problema maior não está na igreja, que são formadas por os eleitos do Senhor. O problema é a igreja muitas vezes local, aonde parte dessa igreja está. As distorções estão nas igrejas locais. A igreja do Senhor, ela sempre vai bem. Chamada de igreja invisível, composta por todas as pessoas da parte desse planeta, que louvam, que amam a Deus, que se renderam, que agem através do Espírito Santo. Então, uma oração que a gente faz aqui, vai alcançar lá. Não importa, não tem fronteira. Uma oração aqui alcança a rancharia, uma oração aqui alcança o outro lado do mundo, uma oração aqui, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. O nome dele se chama? Mais alto? Jesus. É esse nome. É ele que merece todo louvor, é ele que merece toda a glória. Vivemos um tempo muito difícil, porque muitas vezes a igreja, com tantas técnicas, ela quer promover o seu nome. A igreja só existe para mostrar que Jesus Cristo é Senhor. Você concorda com isso? Então toda a igreja, que o superpoderoso é o pastor ou alguém da sua liderança, ou o próprio título da igreja, presta bem atenção, já está fora. Está fora. Porque o nosso propósito aqui é proclamar o Evangelho, proclamar as grandezas de Deus, anunciar a verdade que só Ele tem, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas talvez você fale assim, já isso foi algo isolado. Eu gostaria que ficasse em pé alguém que já foi tocado pelo Senhor e de alguma maneira Ele fez um milagre na sua vida. Não importa em que área. Fique em pé aqui. Fique em pé. Porque talvez você está pensando assim que os milagres só aconteceram. Fique em pé. O que a gente tem que fazer, igreja? Fala para mim. Olha aí, olha para o lado, olha para trás, vê aí. O Senhor agindo no meio da igreja. Olha aí o que Deus já fez. Mas a ênfase aqui não é um milagre, a ênfase aqui é o Cristo. Mas Ele continua agindo no seu ajuntamento, fora do ajuntamento, porque não tem padrão para Deus agir. Ele é Deus e Ele age. Podem sentar. Alguns Ele vai agir fazendo o tratamento, dando certo até o final. Outros Ele vai fortalecer, mas o quadro, o cenário não vai mudar. Inclusive vai partir para finalmente encontrar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas em todo o tempo o Senhor está agindo através da sua igreja, através do Espírito Santo. Então quando a comunidade se reúne, a igreja se reúne, ela tem que ser para estudar a palavra, ela tem que ser para poder partir o pão, ela tem que ser para poder ter comunhão, relacionamento e orar junto. Porque quando a gente ora junto, ou quando a gente ora sozinho, a gente demonstra a nossa incapacidade de lidar com as coisas que estamos vivendo. Quando a gente deixa de orar, isso mostra a nossa autossuficiência para lidar com as diversidades da vida. Mas quando a igreja ora junto, Deus nos dá o privilégio de orar junto. Então as nossas reuniões, sejam elas administrativas ou não, tem que ser reuniões de partilha, tem que ter palavra, tem que ter oração. Se tiver o partir do pão, melhor ainda.
Oh, como é delicioso, a mente aguça. E minha pergunta, por que você não vem na reunião de oração? Por que você não prioriza a oração? Por que você não vem nos nossos encontros de oração? Vigílias de oração? E aí, gente, eu mesmo fico imaginando o porquê, né? Porque nós somos uma igreja meio que cosmopolitana, tem gente de tudo quanto é lado, mora muito longe, é difícil, trabalha, a correria do dia a dia. Aí a gente inventa. A gente tem mais desculpa para não vir numa reunião de oração, e olha que a nossa reunião de oração, gente, não tem confete, sabe? É reunião de oração. Eu lembro disso do Henrique, sempre falou isso aí, ó, reunião de oração não é reunião de estudo, né? É reunião de oração. Então tu vai vir aqui, a gente vai fazer uma roda, vamos cantar um louvor, ministrar a palavra e vamos orar. Não tem mais nada. E é isso. A pergunta que eu faço, dentro disso, como é que nós estamos? E eu tenho tantos testemunhos das reuniões de oração nossa. Tem o do seu Pedro ali, nosso nadador. É ou não é, seu Pedro? Tem um monte, hein, gente? É só na reunião nossa de oração? Não, o Espírito Santo age. Você vai ver no decorrer do livro de Atos ele agindo. Mas você precisa entender que a oração faz parte da vida da igreja. E você nessa igreja? Você tem feito parte da vida de oração dela? Lembra que o texto ele serve para a gente avaliar se a nossa igreja está e se a gente que faz parte está contribuindo para que ela se torne a igreja que Deus nos ensinou a ser. Diz aqui que eles vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Olha que coisa impressionante. Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo. E aqui eu preciso lembrar você, porque o cristianismo estava começando. Então era algo como se fosse dentro do judaísmo, eles não tinham essa diferença. Então eles seguindo a Cristo, mas ainda continuavam a se reunir no templo, onde faziam os sacrifícios, os ritos. Nesse momento, depois eles são expulsos, eles não conseguem mais, há uma ruptura nesse sentido. A nossa fé ela é pautada no judaico cristã. Então, as nossas raízes estão nisso. Nesse momento, a igreja ainda está assim. Então, eles, ao mesmo tempo que se reuniam em casas para orar, partilhar o pão, conversar, eles também iam ao templo fazer as orações. Mas diz que eles faziam isso diariamente. E olha só, não era um peso, não precisava ter palavras de motivação, a gente não precisava ficar falando do seu propósito, da sua existência, não precisava ficar bajulando você para você encarar, sabe, despertar e começar a produzir. Mas diz aqui o texto que eles continuavam reunidos no pátio, presta atenção, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não era algo pesado, era algo alegre, havia alegria no coração, e o coração que se alegrava nesse sentido, presta bem atenção, era sincero. Mas muitas vezes as nossas reuniões, elas podem se tornar enfadonhas, pesadas. Quando a gente entra num ativismo desenfreado, a gente não entende o porquê que a gente está fazendo as coisas. Mas aqui diz que a alegria deles estarem juntos. De casa em casa.
Talvez você vai falar assim, poxa, a gente já faz isso na célula. Glória a Deus. A célula é uma estratégia importante, bem bíblica, você vai ver que está aqui. Mas eu gostaria de dizer para você que ela não é suficiente. Se você só se reúne por conta da célula, está faltando algo. E muitas vezes nós nos acomodamos ao mínimo que é pedido, solicitado dentro da estrutura da igreja. A gente deixa de tomar café na casa do outro, a gente deixa de andar junto, porque na verdade eu já cumpri meu rito. Era uma vez na semana eu já fiz, uma vez no culto eu já fiz, já cumpri meu rito. É insuficiente. Aqui a vida com Deus, ela é uma vida dinâmica. Dinâmica. Ela tem que extrapolar, ela tem que sair da nossa zona, da nossa estrutura mínima. Consegue entender isso? E aqui eu preciso abrir um parênteses, né? Lembra, a igreja aqui está no início. Mas a igreja ela começa a se consolidar. Vai para 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreve. Olha o problema que ele está tendo lá na frente. Olha aí para mim. Capítulo 3, versículo 6. Olha o problema que está tendo dentro dessa igreja. Olha aí. Caros irmãos, capítulo 3, 2 Tessalonicenses. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afastei de todo irmão que vive sem... Eita, meu Senhor. E, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Porquanto vós mesmos sabeis que deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Paulo falando dele, enquanto ele esteve em Tessalônica. Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, ele como apóstolo tinha, mas porque era o nosso objetivo vos oferecer exemplo. E aí ele mostra por que ele age dessa maneira, para servir de exemplo, para que eles pudessem imitá-lo. Olha o versículo 10. Quando ainda estávamos convosco, ordenamos isso. Vamos ler junto? Se alguém... Amém? Aleluia. Porque eu estou falando de uma comunidade de partir o pão. Eu estou falando de uma comunidade que serve, que doa. Isso quer dizer que vai entrar dentro dessa comunidade pessoas que vão se infiltrar porque não querem trabalhar. A gente não tem que ajudar todo mundo. A Bíblia nunca falou isso e nunca ensinou isso. Quando a gente tem que ajudar? Quando algo inesperado acontece, uma situação fora do comum acontece, aí a igreja se dispõe a ajudar. Mas precisamos estar atentos. E olha o que ele diz ainda. Pois fomos informados que alguns entre vós, está vendo? Não é só a nossa peregrinação aqui. Alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Ainda entra, come de graça e se mete na vida do outro. Isso nunca aconteceu aqui. Nunca. Oh, Jesus amado. E a esse, no entanto, ordenamos, admoestamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, se alimente do seu próprio pão. Então nós vamos socorrer, sim, aqueles que necessitam, ajudá-lo naquele momento, até ele poder ganhar o pão e continuar vivendo a vida. Um bom exemplo que nós tivemos aqui na CBP e outros tantos, mas eu lembro sempre da mãe do Reinaldo, a Dona Azul. Sempre. Teve um momento na vida dela que ela precisou de ajuda, ela usava das cestas básicas, ela servia tal. Mas o dia que essa mulher arrumou trabalho, uma senhora,
Eu lembro de encontrar ela vindo com uma sacolinha lá da Vila Margarida, andando, não tinha ônibus. Ela vinha para o culto louvar a Deus com uma alegria. E ela chegava com um mantimento só. Assim, um dia eu fui abençoada, eu fui cuidada. Hoje é a minha vez. Amém, igreja? E aí, presta bem atenção, para já correr, ele diz assim, 14. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem, é nesse contexto. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nessa carta, observai atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo não se sinta envergonhado. Contudo, não o considerei inimigo, pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Entenderam? A gente vai chamar como irmão. Vamos trocar ideia, filho. O que está acontecendo? Estou vendo que você aí está só. Vamos tirar essas presas. Vamos trabalhar. E aqui, igreja comunidade, é fogo, porque aí o cara pode entrar numa célula. Já vi isso aí também. Entra numa célula, usufrui, suga tudo. Vai para outra, daqui a pouco, antes a gente tinha rede, né? Então daqui a pouco estava na rede do Reinaldo, dava uma passeada na rede do Márcio, quando caía na minha só tinha salgadinho, que era de jovem, aí saía da igreja, porque já era o fim. Senhor, me perdoa. Volta, Jades. Entenderam? Não, mas hoje eu tenho que falar, naquele problema estava todo mundo começando. Estou vendo que a igreja já não tinha nem alguns anos depois, já entra a gente assim. Então vai ter. E a gente aqui vai educar, vai ensinar, vai ajudar a pessoa a conquistar o pão para poder ter o que abençoar o outro. Fechou? E aí, eles louvavam a Deus. Versículo 47, por tudo. Essa parte louvavam a Deus por tudo. Não louvavam a Deus porque as coisas estavam bem. Não louvavam a Deus porque, está tudo maravilhoso. Eles louvavam a Deus por tudo. Quer nos dias bons, louvavam a Deus. Quer nos dias maus, entenderam. Olha que coisa linda. Independente das circunstâncias, eles louvavam a Deus. Imagina a gente ser uma comunidade assim. E diz que eles caíam na simpatia do povo. Eram estimados. Presta bem atenção. Hoje em dia, eu sei que tem igrejas, e a gente tem que orar para não ser essas, que inferniza as pessoas. E também o fato da gente ser bíblico, buscar fazer as coisas de Deus, não quer dizer que a gente vai cair na simpatia das pessoas. Porque vai chegar a perseguição e logo depois da história você vai ver que a igreja começa a ser perseguida, ela sendo boa, bíblica. Ela se posicionando hoje, dizendo que Jesus é Senhor, lutando pela família. Eu não estou falando de coisa política não, estou falando daquilo que a Bíblia ensina. Esquece a coisa política. Mas lutando pela família, lutando pela vida, defendendo. Hoje você não vai conseguir cair na simpatia de todos. Mas não havia preocupação com isso. E aqui, por último, a cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Se eu recorto esse texto aqui, qual é a ideia que você tem? Que a igreja tendo essas marcas da unidade, ela vai crescer, não é isso que você vai ter em mente? Sim ou não? Se eu cortar esse texto aqui, isolar ele do livro, você fala assim, não, é só a gente ficar aqui, gente. Vamos ficar cuidando um do outro, guardando um ou outro, que vai, presta bem atenção. Não é isso que vai acontecer. Eles saem para pregar. Nas suas atividades diárias, por exemplo, logo o capítulo 3, nas suas atividades diárias, o que acaba acontecendo? Eles pregam e pessoas se convertem. Vai no capítulo 4, versículo 4 aí, na sua Bíblia.
Eles saem para pregar, vão, na verdade, orar, encontra, ora, o cara é curado, você vai ver isso na semana que vem. E daqui a pouco, o que acontece? A oportunidade, uma multidão se junta, eles pregam. Olha aí. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra e chegaram ao número de homens que creram, próximo de quanto? Então eles saem daqui, saem nas suas atividades diárias, eles continuam pregando. Aí daqui a pouco eles são ameaçados, você vai no vers 4:31, vai na sua Bíblia. Eles terminaram de orar, o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo, com toda a coragem, eles saíram anunciando a palavra de... Agora o versículo 32. E da multidão dos que creram, era um só. Quantas pessoas se converteram? Uma multidão. Chega Lucas, ele começa agora, ele não consegue contar as pessoas, ele não consegue contabilizar as pessoas. E isso é tão verdade, porque você vai para o capítulo 5, versículo 14. Porque talvez você pense que eu estou viajando. O que diz lá? Dependendo da versão, vai falar que uma multidão de homens. Na minha versão, um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor. Por conta do tempo, eu ia te mostrar mais uns 2 textos, não vou mostrar. Mas o que eu quero dizer? Que chegou o momento que Lucas falou assim, não adianta contar não. Eu já fiquei imaginando ele contando 5.000. Dos que creram. Tem um momento que não dá mais para contar. Não dá. Sai da curva. Ele já olha para aquele grande povo que está se convertendo, se rendendo, fala, é uma multidão. E Deus vai acrescentando, conforme a igreja vai se movendo. Isso quer dizer que você é um responsável por levar a palavra de Deus. E talvez você fale assim, Jadson, mas eu não tenho capacidade. O Espírito Santo foi derramado sobre você, sobre mim, para a gente anunciar o Cristo ressurreto. Isso quer dizer que você não precisa sair do seu trabalho, você não precisa sair da sua escola, você não precisa sair da sua rua, você não precisa sair. É só você lá, viver no Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo, que as coisas vão começar a fluir. De maneira natural, o Senhor vai acrescentando, vão chegando, porque a salvação pertence a Ele, não é, presta bem atenção, ação do homem. A salvação é a ação de Deus na vida do homem. Mas a igreja se movia fora das suas 4 paredes. Você pode falar assim, já extrapolei meu tempo. Deus quer te usar aonde você está. E eu quero falar, não dependa da estrutura da igreja. Alguns se acomodaram pensando que o processo da salvação é só levar na célula. Não, célula faz parte, você tem que conduzir. Mas você pode abrir um lugar de culto no seu trabalho. Você pode abrir um lugar de culto na sua escola. Você pode na sua rua. Não se limita. E depois se isso vai se tornar célula, glória a Deus. Mas não se limita à nossa estrutura da igreja. Você é um representante desse Deus que tanto pregamos aqui. É por onde você passar, e a gente tem ações aqui, em todos os lugares. Nós estamos dentro dos abrigos, através da MPC, dentro das escolas, dentro da Fundação Casa, nós estamos lá na ONG, falando para as crianças, nós estamos na Revuc, mostrando que Deus pode restaurar o homem, nós estamos dentro da Vila Minha Pátria, eu sempre erro esse nome, acertei, glória a Deus. Estamos 2 missionários lá, a Zélia e um motorista. Deus usou um motorista para fazer missões, Valmir. Temos rancharia, temos um monte de lugar aonde você está. Deus quer usar você. Você só precisa acreditar. Só precisa crer.
que a obra que Ele começou, Ele vai completar. Essa é uma comunidade. Você faz parte dela. Precisa se avaliar e ver se você está contribuindo para que a gente venha a ser a igreja que Deus formou. É capaz de, no nosso percurso, a gente às vezes se desviar, mas como igreja temos a responsabilidade de nos ajustar e ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? Vamos ficar em pé, orar e vou encerrar.